Oi, gente, aí tudo em paz, todo mundo na paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, né? Que nós temos o privilégio de ter. Queria compartilhar um pouco hoje sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando aqui Jesus ele começa a nos ensinar, né, como a gente deve tratar os necessitados, quando a gente estiver ajudando aos necessitados, que a gente não venha fazer somente para mostrar aos outros. Depois ele começa a ensinar para a gente um modelo de oração, né? Esse modelo de oração, sim, é um padrão, é um exemplo, né? E a gente pode, sim, fazer essa oração, né? Só que o que é interessante aqui é você saber o que você está orando. O que você está orando é realmente aquilo que você deseja? Você está orando de todo o seu coração, né? E depois aí Jesus ele vai falar sobre o jejum, né? Que diz que não é pra gente, quando a gente estiver jejuando, não é pra gente, pros outros nem perceberem que a gente está jejuando, né? É como eu devo me comportar quando eu estiver jejuando. Ele fala aqui. E se você notar o que está por trás disso tudo, né, de como eu ajudo os necessitados, de como eu estou orando, de como eu estou jejuando, é a motivação do meu coração. Eu tenho feito isso para quê? Né? Qual a minha motivação? Eu tenho feito somente para agradar o homem? Ou eu tenho feito realmente para agradar a Deus? Será se eu estou sendo sincera, né? Quando eu estou praticando tais coisas? Ou se trata de uma mera religião, né? Ou é religiosidade? E a gente vai saber qual é realmente a nossa motivação, a motivação de alguém. A gente vai saber o que está por trás, se é mera religião, se essa pessoa está sendo sincera, se eu estou sendo sincera e verdadeira, se você está. É quando a gente vai para a questão de que o que tem no meu coração, né? O que tem no seu coração? Quais são os tesouros que você tem guardado no seu coração? Porque aqui a palavra dele vai dizer que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? No versículo 21. Já até fiz outro vídeo falando um pouco disso, sobre esse versículo, né? E quando a gente para pensar realmente o que eu tenho guardado de mais precioso dentro do meu coração, né? Aí é que eu vou saber quais são as minhas prioridades, o que eu estou dando mais importância, né? E, assim, de fato, quando é que eu vou, a Ellen, eu vou ter noção do que eu estou dando prioridade no meu dia a dia. Simples assim. Quando você começa a tratar com questões materiais, com questões rotineiras, você vai ver qual realmente é a prioridade da sua vida. Aí você vai ver se realmente Deus ocupa o primeiro lugar, né? Se Deus é prioridade para você, se você se preocupa com as coisas do reino, né? Ou você faz tudo isso aqui que está aqui atrás no capítulo 6 por mera religiosidade. Então, é bom a gente analisar o que a gente tem guardado dentro do nosso coração. E chegamos ao ponto onde eu queria falar. As preocupações da nossa vida. Eita, é muito difícil não se preocupar com o nosso dia a dia. É muito difícil não se preocupar com o que eu estou comendo, com o que eu estou bebendo, com o que eu estou vestindo, né? A gente se preocupa com tudo isso. O versículo 26 vai falar que as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E a gente tem muito mais valor do que elas. No versículo 28 vai dizer que, porque a gente se preocupa com as roupas, se os líderes do campo não trabalham nem tecem, né? Contudo o Senhor as veste muito bem. E assim, existem dois tipos de preocupações, né? Existe a preocupação que ela é natural, ela é uma preocupação sadia, né? Que de fato é aquele planejamento que você faz, né? Aquele cuidado que você tem com o seu tempo, com a sua vida, um cuidado natural. Agora, quando essa preocupação ela se torna excessiva, já se torna doentia. Quanto à preocupação natural, lá em Provérbios, a gente vê que Salomão alerta o preguiçoso, que Salomão ele alerta o tolo, né? A palavra de Deus vai dizer também para a gente calcular a obra antes de começar.
vai falar sobre poupar, né? Sobre pagar a quem devemos, sobre herança, vai falar sobre tudo isso. Então, assim, quando você olha para a preocupação doentia, que é a ansiedade, nós, nesse mundo que a gente vive, nesses tempos difíceis, nós temos essa ansiedade. E essa ansiedade, ela é doentia porque ela nos engana. Sabe como é que ela nos engana? Ela faz a gente pensar que a gente tem o domínio de tal situação, que a gente tem como controlar as coisas, e quando, na verdade, nós não fazemos nada disso, né? Porque quem controla o mundo, quem tem o governo do mundo é o Senhor. Então, a gente nem deveria se preocupar. O que a gente vai estar ganhando se preocupando, né? Se a gente não pode acrescentar um dia sequer da nossa vida, né? E lá no versículo 33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo aqui está falando para a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus, para a gente colocar em primeiro lugar a justiça de Deus, e essas coisas que estão sendo faladas aqui atrás vão ser acrescentadas para você. Então, é para mim ficar olhando para o céu, né, esperando as coisas cair, não. Como eu falei, tem a preocupação sadia, né, se planeje, se organize, mas não se exacerbe quanto à sua ansiedade, porque você não vai ajudar em nada. Em vez disso, busque as coisas do reino, busque saber qual o lugar do Senhor no seu coração, né? E se você prestar atenção, nós não podemos também nos enganar em relação a esse versículo, porque aqui não está falando sobre uma riqueza. O Senhor vai me dar riqueza se eu buscar primeiro fazer as coisas dele. Não, a palavra de Deus até fala, né, sobre Deus nos abençoar quando a gente faz a obra dele. Mas esse versículo exatamente aqui, ele está falando que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Está falando aqui que ele vai trazer o sustento. Quando ele está falando com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Isso tudo aqui, esse sustento, o Senhor provê. Quando você descansa nele, quando você sabe que ele está no controle de tudo, né? Porque ele tem esse governo. Então, assim, vamos ficar na nossa, né? Fique na sua, eu fico na minha. Porque o que a gente tem que fazer é somente a nossa parte. As demais coisas, a gente tem que entregar para o Senhor, tem que descansar nele e saber que ele vai prover. Amém? Essa é uma palavrinha que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham recebido de todo o coração, né? Espero que o Senhor traga realmente uma paz em relação a essas preocupações da vida e que você se atente para o modo de como você está praticando a sua religião. É por mera religião ou é porque, de fato, você tem no seu coração o Senhor, agradar o Senhor, buscar as coisas do Senhor. Pense nisso. E até a próxima.